Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Rosimeire, do Núcleo de Apoio Pedagógico. Sou pedagoga, psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para compartilhar com vocês alguns aspectos sobre o autismo. Se você é um familiar de uma criança com autismo, ou você tem aí uma hipótese de diagnóstico, é bem provável que você já tenha ouvido algumas dessas frases. Será que ele tem autismo? Acho que não. É falta de educação. É birra. A mãe não criou direito. Ou ele tem um comportamento desse tipo porque a mãe mima muito. Vou compartilhar com vocês alguns aspectos de como identificar uma criança com autismo. A pessoa com autismo não tem nenhuma característica física padronizada, como é o caso do síndrome de Down. Elas possuem dificuldade no contato visual, olhar nos olhos de outras pessoas ou no rosto. Temos a criança que ela olha, dá uma olhadinha rapidinho e já volta o olhar. Ou que olha de uma forma diferente, não mantém o olhar, não tem um olhar fixo. Tem aquelas crianças que olham para você, mas parece que não está te vendo. Uma característica que é muito importante é o desinteresse de brincar com outras crianças. Dificuldade para interagir. Por exemplo, no contexto da sala de aula, o professor propõe uma atividade onde todas as crianças vão sentar para cantar, mexer com instrumentos musicais, estar envolvidas, se divertir. Daí tem uma criança que levanta, sai da roda, vai para um canto e fica sentado de costas. Você chama a criança, pega na mãozinha dela, você faz de tudo para trazê-la de volta à roda, mas ela resiste, prefere ficar sozinha, isolada. Outra característica é quando a criança age como se estivesse surda. A mesma coisa acontece. Quem está envolvido na situação chama a criança por várias vezes, mas ela termina ignorando a pessoa. Nós temos aquela criança também que não tem noção de perigo. Ela sobe em cima de tudo, não tem medo de cair, sai correndo, atravessa a rua sem olhar para os lados, sobe na cadeira, gosta de escalar e ela não vê perigo em nada do que ela faz. Outra característica chave que é muito importante está relacionada ao brincar. Quando a criança ela brinca de um jeito diferente, parece que ela não sabe brincar. É como se todas as crianças estivessem brincando ali e ela se retirasse para brincar de uma forma diferente. Quando a criança começa a brincar com um carrinho, por exemplo, ela pega um carrinho, a criança atípica, ela vai pegar o carrinho e ela vai brincar no chão, em algum lugar, como todas as outras crianças. A criança com autismo, ela vai pegar o carrinho e ela vai ficar mexendo na roda. É o que vai chamar a atenção dela. Ela vai ficar rodando aquela rodinha. Ou ela vai ver a etiqueta. É o que vai chamar a atenção dela. Ou o próprio carro. Ela vai ficar o tempo todo lá brincando com o carro. Por exemplo, ao contrário disso, a criança pode enfileirar o carro, ter vários carros e começar a enfileirar todos eles. Ou um objeto, ou um brinquedo, né? Agrupar por cores, tamanho, forma, colocar um em cima do outro. Essa é a maneira. Então, de repente, a professora olha para essa criança e fala assim, não é assim que brinca. E daí ela já se retrai, ela já começa a ficar meio irritada e para de brincar. Porque esse é o jeito diferente dela brincar. É um jeito novo, algo que ela começa a produzir, algo que ela começa a fazer. Outra característica é o apontar. Quando ela quer algo, a criança vai lá e aponta. Ela usa a pessoa como instrumento para pegar algo que ela deseja. Algo que encanta bastante as famílias é quando a criança tem seus 2 aninhos até 5
e tem um interesse enorme por letras e números, ou seja, apresenta um quadro de hiperlexia, obsessão por números e letras, que envolve a capacidade de leitura precoce, sem que alguém tenha ensinado formalmente essa criança a ler. É importante observar se ela entende o que está lendo. A criança que tem um quadro de hiperlexia, ela lê, mas apresenta muita dificuldade para contar o que leu para você. Outra característica do autismo são as peculiaridades motoras, onde a criança começa a fazer movimentos repetitivos, né? Ou ela começa a balançar as mãozinhas várias vezes, a cabeça, movimentos da cabeça, ou ela anda nas pontas dos pés, né? Ela vai correr e ela corre com as pontinhas dos pés. Quando ela corre também, ela corre sem função. Sabe quando a criança começa a correr pela sala zigue-zagueando? Ela tá num ambiente onde ela corre, ela vai de um lugar para o outro e volta, vai e volta. Ela não descansa. Isso é quando ela quer se autorregular. Nós devemos deixar elas fazerem isso para ela se autorregular e se acomodar, tá bom? Outra característica é a dificuldade no uso social da comunicação. Essa fala não tem intenção comunicativa para pedir alguma coisa. Outra característica é a estereotipia, fala repetitiva, repetição da fala de pessoas, de desenhos, filmes. Ela às vezes produz a mesma entonação de voz. Tem uma fala monotemática, fala só sobre um determinado assunto. Por exemplo, carro, dinossauro, cidades, conhece tudo, tem o domínio daquele assunto. Outra característica muito importante são as alterações sensoriais, hipersensibilidade auditiva. Então, no ambiente escolar, tá? Na hora do intervalo, quando o sino toca, as crianças saem correndo, todas gritando. Aí a criança que tem autismo já fica nervosa, brava. Coloca as mãozinhas na cabeça, começa a ficar nervosa e começa a gritar. Daí dá a impressão de uma criança mal educada, uma criança birrenta. Porém, isso pode estar relacionado à hipersensibilidade dos sons, onde ela pode até sentir dor, né, na audição. Temos ainda uma queixa muito comum, que é a seletividade alimentar, onde a criança escolhe determinado alimento, nem tudo ela come. Tem também a dificuldades em metáforas e expressões de duplo sentido. Então vamos lá, a criança fala, alguém fala para a criança: nossa, lá fora está chovendo canivete. A criança ela vai pensar que vai cair canivetes na cabecinha dela e ela já começa a se apavorar. Você entendeu? Então esses sinais é muito importante para que os pais, as pessoas que convivem com a criança saibam o que está acontecendo. São sinais marcantes, muito importantes, evidentes para vocês observarem, né? Porque uma criança, uma coisa muito importante, uma criança de 2 aninhos, ela fala aproximadamente 200 palavras, né? Ou ela forma frases de 2 a 3 palavras. Então, a criança, quando ela não fala, os pais ou as pessoas que estão relacionadas com elas ali, tem que ter uma visão, assim, uma visão clínica, né? Um olhar clínico para observar essa criança e encaminhar para o especialista. Por quê? Nós não podemos ignorar quando a criança não fala. Essa criança, ela está tendo algum atraso ou dificuldade na fala, tá bom? Obrigada.